Você já se perguntou o que é preciso para se tornar um verdadeiro herói da fé? E se eu lhe dissesse que escondido nas páginas da Bíblia, há um guerreiro tão feroz, tão corajoso, que até leões tremiam ao ouvir seu nome? Isso não é uma história exagerada, meus amigos. Esta é a história de Bania, o homem poderoso de Davi, e o segredo por trás de sua incrível força. Você provavelmente já ouviu falar de Davi e Golias, mas Bania é o herói desconhecido cujas façanhas o deixarão sem fôlego. Imagine enfrentar um leão em uma cova em um dia de neve, ou enfrentar um gigante egípcio com nada além de um cajado. Parece impossível, certo? Bem, Bania fez exatamente isso e muito mais, mas aqui está o detalhe. A verdadeira força de Bania não estava em seus músculos ou em suas habilidades de combate. Não, havia algo mais profundo, algo que a maioria das pessoas perde ao ler sua história. Um segredo que transformou um homem comum em um dos soldados mais temidos da história bíblica. Nos próximos minutos, vamos desvendar esse mistério juntos. Vamos explorar as façanhas impressionantes de Bania, sua lealdade inabalável, mais importante, a fonte oculta de sua coragem que você pode aplicar em sua própria vida hoje. Então, você está pronto para descobrir o segredo que fez Bania imbatível? Confie em mim, ao final deste vídeo, você verá seus próprios desafios sob uma nova perspectiva. Vamos começar esta incrível jornada em uma das histórias mais emocionantes, mas esquecidas, da Bíblia. Agora, vamos falar sobre o que fez Bania se destacar entre os homens poderosos de Davi. Este cara não era apenas um soldado comum, ele era uma força da natureza. A Bíblia não desperdiça palavras. Então, quando dedica espaço para descrever as façanhas de alguém, você sabe que vale a pena prestar atenção. Primeiro, Bania era filho de Jeoiada, um lutador valente de Cabizel, mas ele não se aproveitou da fama de seu pai. Não, Bania construiu sua própria lenda. Em 2 Samuel 23h20, lemos que ele derrotou 2 dos melhores homens de Moabe. Pense nisso por um segundo. Não um, mas 2 guerreiros de elite. Isso não foi apenas sorte, foi habilidade, coragem e algo mais. Mas Bania estava apenas começando. A Bíblia nos diz que ele também desceu a uma cova em um dia de neve e matou um leão. Agora, deixe isso entrar. Um leão em uma cova em um dia de neve. A maioria de nós teria dificuldade em ficar em pé nessas condições, quanto mais enfrentar um predador feroz. Mas Bania viu um desafio e não recuou. E se você acha que isso é impressionante, espere até ouvir isso. Bania também enfrentou um gigante egípcio. Este não era um soldado qualquer, era um homem de grande estatura armado com uma lança. Mas Bania foi contra ele apenas com um cajado. Falar sobre levar um pau para uma luta de lanças. No entanto, de alguma forma, ele conseguiu arrancar a lança da mão do egípcio e matá-lo com sua própria arma. Essas façanhas não são apenas impressionantes, são quase sobre-humanas. Mas aqui está a questão. Bania não era sobre-humano. Ele era um homem, assim como você e eu. Então, o que lhe deu a capacidade de fazer essas coisas incríveis? Qual era o segredo por trás de sua coragem e força? À medida que continuamos a desvendar a história de Bania, mantenha essas façanhas em mente. Porque não são apenas contos de bravura. São pistas para entender o segredo que fez de Bania um dos guerreiros mais formidáveis da história bíblica. Imagine isso. É um dia frio e nevado. Aquele tipo de dia em que você preferiria estar dentro de casa, enrolado em um cobertor quente. Mas não Bania. Neste dia traiçoeiro, ele se encontra cara a cara com um dos predadores mais temidos da natureza, um leão. Agora, vamos fazer uma pausa por um momento e realmente considerar o que está acontecendo aqui. Leões são predadores de topo. Eles são fortes, rápidos e incrivelmente perigosos. Mesmo em condições perfeitas, enfrentar um leão é uma sentença de morte para a maioria das pessoas. Mas Bania não está apenas enfrentando este leão em terreno plano. Não, ele está em uma cova com ele. A Bíblia não nos dá todos os detalhes, mas imagine a cena. Os limites estreitos da cova, o chão escorregadio coberto de neve, o hálito quente do leão visível no ar frio. A tensão é palpável. Um movimento em falso. E tudo acaba. Mas aqui é onde a coisa se torna verdadeiramente notável. Bania não foge. Ele não se encolhe. Ele nem mesmo hesita. Em vez disso, ele parte para o ataque. Ele derruba o leão e o mata. Este encontro diz muito sobre o caráter de Bania. Ele mostra sua coragem, com certeza, mas é mais do que isso. Demonstra seu raciocínio rápido, sua capacidade de manter a calma sob pressão e sua disposição para enfrentar probabilidades avassaladoras. Há uma lição espiritual aqui também. Em 1 Pedro 5:8, somos avisados que nosso adversário, o diabo, anda ao redor como um leão rugindo,
buscando alguém para devorar. O encontro de Bania com o leão literal serve como uma poderosa metáfora para nossas batalhas espirituais. Mas aqui está a pergunta de $1 milhão. O que deu a Bania a coragem de enfrentar este leão? Qual era a fonte de sua força e destemor? À medida que continuamos a desvendar a história de Bania, mantenha essa façanha incrível em mente. Porque não se trata apenas de habilidade física. É uma pista para entender o segredo que fez de Bania verdadeiramente extraordinário. Agora, se você achou impressionante enfrentar um leão em uma cova, espere até ouvir sobre o confronto de Bania com o gigante egípcio. Este encontro é como Davi e Golias 2.0, mas com uma reviravolta que vai deixar você de boca aberta. Imagine isso. Bania se depara com um guerreiro egípcio, mas este não é um soldado qualquer. A Bíblia o descreve como um homem de grande estatura. Estamos falando de um gigante aqui, pessoal. E ele está armado com uma lança que as Escrituras dizem ser como um viga de tecelão. Isso não é apenas grande, é enorme. Então, temos o homem poderoso de Davi enfrentando este egípcio colossal. É um clássico cenário de azarão, mas aqui é onde fica interessante. Bania não tem uma espada. Ele não tem uma lança. Tudo que ele tem é um cajado. Falar sobre levar um pau para uma luta contra um gigante. Agora, a maioria de nós olharia para essa situação e pensaria, de jeito nenhum, isso é impossível, mas não Bania. Ele vê este gigante, essas probabilidades impossíveis, e não recua. Em vez disso, parte para o ataque. Na jogada que desafia toda a lógica e estratégia militar, Bania avança em direção ao egípcio. Ele não apenas desvia da lança ou tenta se defender. Não, ele vai direto para a arma do egípcio. Com um nível de habilidade e bravura difícil de imaginar, Bania consegue arrancar a lança da mão do gigante. E então, em uma reviravolta que ninguém esperava, ele usa a própria arma do egípcio contra ele. Falar sobre inverter a situação. Este encontro não se trata apenas de força física ou habilidades de combate. Trata-se de fé, coragem e da capacidade de ver além do que parece possível. Bania não apenas superou um gigante físico naquele dia, ele conquistou o gigante do medo e da impossibilidade. Há uma lição poderosa aqui para todos nós. Com que frequência enfrentamos nossos próprios gigantes? Problemas que parecem intransponíveis, desafios que parecem grandes demais para lidar. A história de Bania nos lembra que, com a mentalidade certa e a fonte certa de força, até mesmo os maiores gigantes podem cair. Mas a pergunta permanece: o que deu a Bania essa coragem incrível? Qual era o segredo que lhe permitiu enfrentar essas probabilidades impossíveis sem vacilar? À medida que continuamos a desvendar a história de Bania, mantenha este encontro em mente. É mais uma peça crucial do quebra-cabeça para entender o que fez de Bania alguém verdadeiramente extraordinário. Agora falamos sobre as incríveis façanhas de força e coragem de Bania, mas há outro aspecto de seu caráter que é igualmente impressionante: sua lealdade inabalável ao rei Davi. Essa lealdade não se resumia a seguir ordens. Era sobre manter-se firme diante da turbulência política e do risco pessoal. Vamos definir o cenário. O reinado do rei Davi nem sempre foi um mar de rosas. Houve lutas pelo poder, rebeliões e momentos em que a vida de Davi estava em perigo. Mas, apesar de tudo, Bania permaneceu firme como um dos homens mais confiáveis de Davi. Em 1 Reis 1, vemos um exemplo claro da lealdade de Bania sendo colocada à prova. Davi estava velho e acamado, e seu filho Adonias decidiu fazer uma investida pelo trono. Isso não era apenas uma dramática familiar, era uma tentativa de golpe em grande escala. Muitas pessoas, até mesmo alguns dos conselheiros de longa data de Davi, se alinharam a Adonias. Exceto Bania. Quando Davi declarou que Salomão deveria ser o próximo rei, Bania não hesitou. Ele se posicionou ao lado da escolha de Davi, mesmo que isso significasse se opor a figuras poderosas e potencialmente colocar sua própria vida em risco. Em 1 Reis 1:36-37, vemos a resposta de Bania ao decreto de Davi. Amém. Isso não foi apenas uma formalidade. Bania apoiou suas palavras com ações. Ele desempenhou um papel crucial para garantir a ascensão de Salomão ao trono, protegendo daqueles que buscavam desviar o plano de Deus para o reino. Mas a lealdade de Bania ia além das manobras políticas. Ele também foi um dos homens poderosos que esteve ao lado de Davi durante algumas de suas horas mais sombrias. Quando Davi estava fugindo de seu filho Absalão, Bania estava lá. Quando Davi estava se escondendo no deserto, Bania estava lá. Esse tipo de lealdade, firme, inabalável e disposta a enfrentar o perigo, é raro. Fala de uma convicção profunda, uma crença em algo maior do que ele mesmo. A lealdade de Bania não era apenas a Davi, o homem, mas ao chamado e à unção que Deus havia colocado na vida de Davi.
Há uma lição poderosa aqui para nós. Em um mundo onde a lealdade muitas vezes parece escassa, o exemplo de Bania nos desafia a nos manter firmes em nossos compromissos, especialmente quando se trata de seguir o plano de Deus. Mas aqui está a pergunta que precisamos fazer: qual era a fonte dessa lealdade inabalável? O que deu a Bania a força para permanecer firme quando outros estavam vacilando? À medida que continuamos a desvendar o segredo por trás da vida extraordinária de Bania, mantenha esse aspecto de seu caráter em mente. É mais uma peça crucial do quebra-cabeça. Nós percorremos as incríveis façanhas de Bania, enfrentando leões, gigantes e tumultos políticos. Mas agora é hora de levantar o véu e revelar a verdadeira fonte de sua força. Você está pronto? O segredo por trás da coragem de Bania era sua fé inabalável em Deus. Veja, Bania não era apenas um guerreiro habilidoso ou um súdito leal. Ele era um homem que entendia que sua força vinha de algo, ou melhor, de alguém, muito maior do que ele mesmo. Isso não era apenas conhecimento teórico. Era uma convicção profunda que moldava todos os aspectos de sua vida. Vamos olhar as evidências. Em 2 Samuel 23:20, nos é dito que Bania era filho de Jeoiada, um homem valente de Cabzeel. Agora, Cabzeel significa Deus reúne. Desde o início, a história de Bania está entrelaçada com a presença e o propósito de Deus. Mas isso vai mais fundo. O nome Bania em si significa Yahvé edificou ou Yahvé estabeleceu. Cada vez que Bania ouvia seu nome, era um lembrete do poder e da fidelidade de Deus. Você pode imaginar enfrentar um leão ou um gigante, sabendo que sua própria identidade está enraizada no Criador do Universo. Sua fé não era passiva. Era uma confiança ativa e viva que capacitava Bania a fazer o impossível. Quando ele enfrentou o leão na cova, não estava confiando em sua própria força. Ele estava saindo em fé, confiando que o Deus que criou aquele leão estava com ele. Quando ele confrontou o gigante egípcio apenas com um cajado, ele não estava agindo de forma imprudente. Ele estava demonstrando uma profunda compreensão do Salmo 18:29. Com a sua ajuda, posso avançar contra um exército. Com meu Deus, posso escalar um muro. A lealdade de Bania a Davi não se resumia a uma aliança política. Era sobre reconhecer e apoiar o rei ungido de Deus. Suas ações eram um reflexo de sua confiança no plano de Deus para Israel. Aqui está a coisa incrível. Essa mesma fonte de força está disponível para nós hoje. Pode ser que não estejamos enfrentando leões ou gigantes literais, mas todos nós temos nossas próprias batalhas e desafios. O segredo de Bania nos lembra que a verdadeira coragem não vem de nossas próprias habilidades ou recursos. Ela vem de uma confiança profunda e duradoura em Deus. Efésios 6:10 coloca desta forma: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e em seu poderoso poder. Este era o segredo de Bania, e também pode ser o nosso. Quando fundamentamos nossa identidade em Deus, quando confiamos em sua força em vez da nossa, podemos enfrentar qualquer desafio com coragem e confiança. A história de Bania não se resume apenas a um guerreiro antigo. É um poderoso lembrete para nós hoje de que com Deus, nada é impossível. Seu segredo foi revelado, e é um segredo que também pode transformar nossas vidas. A história de Bania não é apenas um conto emocionante de tempos antigos. É um tesouro de sabedoria que podemos aplicar em nossas vidas hoje. Então, o que podemos aprender com esse poderoso guerreiro da fé? Primeiramente, Bania nos ensina o poder da coragem enraizada na fé. Ele não apenas se lançou ao perigo de forma imprudente. Sua bravura estava fundamentada em uma profunda confiança em Deus. Isso nos lembra que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de agir apesar dele, sabendo que Deus está conosco. Em seguida, a vida de Bania mostra a importância de aproveitar oportunidades. Quando confrontado com situações aparentemente impossíveis, seja um leão em uma cova ou um gigante guerreiro, Bania não hesitou. Ele viu essas situações como chances de demonstrar o poder de Deus. Com que frequência perdemos grandes oportunidades porque temos medo de dar esse primeiro passo? A lealdade é outra lição marcante da vida de Bania. Em um mundo onde as lealdades muitas vezes mudam com o vento, o compromisso inabalável de Bania com o rei Davi é revigorante. Isso nos desafia a permanecer firmes em nossos compromissos, especialmente quando se trata de seguir o plano de Deus para nossas vidas. Bania também nos ensina sobre o poder da identidade. Seu próprio nome era um testemunho da fidelidade de Deus. Isso nos lembra de enraizar nossa identidade no que Deus diz que somos, e não em nossas circunstâncias ou na opinião dos outros. Há também uma lição aqui sobre preparação. Bania não se tornou um guerreiro poderoso da noite para o dia. Seus feitos sugerem anos de treinamento e disciplina. Isso nos encoraja a ser diligentes no desenvolvimento de nossas habilidades e no fortalecimento de nossa fé,
para que estejamos prontos quando os desafios chegarem. Por fim, a vida de Bania é uma poderosa ilustração de como Deus pode usar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Bania não era sobre-humano. Ele era um homem que permitiu que Deus trabalhasse através dele de maneiras incríveis. Isso nos dá a esperança de que Deus também pode nos usar, independentemente de nossas limitações percebidas. Essas lições da vida de Bania não são apenas sabedoria antiga, são verdades práticas que podemos aplicar hoje. Esteja nós enfrentando nossos próprios leões, gigantes ou situações aparentemente impossíveis, o exemplo de Bania nos encoraja a agir com fé, confiando no Deus que torna todas as coisas possíveis. À medida que chegamos ao final de nossa jornada pela vida extraordinária de Bania, é hora de nos perguntar: como podemos aplicar seu segredo em nossas próprias vidas hoje? A história de Bania não é apenas um conto de heroísmo antigo, é um modelo atemporal para viver uma vida de coragem, fé e propósito. O segredo que tornou Bania imbatível, sua confiança inabalável em Deus, é tão poderoso e acessível a nós agora quanto foi para ele há milhares de anos. Em nosso mundo moderno, talvez não enfrentemos leões literais em covas ou gigantes guerreiros com lanças, mas todos nós temos nossos próprios desafios que podem parecer tão assustadores. Talvez seja uma situação difícil no trabalho, um relacionamento em dificuldades ou uma batalha pessoal que parece opressora. O exemplo de Bania nos lembra que, com Deus, podemos enfrentar esses leões e gigantes em nossas vidas de frente. Pense nisso. O que mudaria em sua vida se você abordasse seus desafios com a coragem de Bania? Como sua perspectiva mudaria se você realmente acreditasse que o Deus do universo está ao seu lado? O segredo de Bania nos convida a sair de nossas zonas de conforto e entrar em uma vida de aventuras movidas pela fé. Ele nos encoraja a ver oportunidades onde outros veem obstáculos, a permanecer firmes em nossas convicções quando seria mais fácil vacilar. Mas lembre-se, isso não se trata de convocar sua própria força ou coragem. Trata-se de acessar um poder muito maior do que você mesmo. Trata-se de permitir que Deus trabalhe através de você, assim como trabalhou através de Bania. Então, ao encerrarmos, eu desafio. Escolha uma área em sua vida onde você precisa da coragem de Bania. Pode ser um relacionamento que precisa ser reparado, um sonho que você teve medo de perseguir ou uma verdade pela qual você precisa se posicionar. Lembre-se de Bania e, mais importante, lembre-se do Deus que deu a Bania sua força. Deixe o segredo de Bania se tornar o seu. Confie em Deus, saia em fé e veja como ele transforma sua vida ordinária em uma aventura extraordinária. Afinal, o Deus de Bania é seu Deus também, e com ele, nada é impossível.